Bom, por fim, o que eu queria falar com vocês é sobre a configuração de modelos de e-mail, né? Ela é muito importante no Starting Go de vendas, porque os modelos de e-mail eles são utilizados para notificações dos usuários, né? Os modelos de e-mail eles são previamente configurados, então aqui nós devemos ir acessar os módulos em configurações, né? E dentro de configurações nós temos aqui modelos, né? O modelo de e-mail ele é utilizado para obedecer um padrão, né, onde eu posso colocar dados variáveis ou dados fixos, e eles são utilizados no Start and Go para notificação do usuário quanto da movimentação de uma oportunidade. Então eu tenho aqui modelos de e-mail, e ao acessar os modelos de e-mail, eu já tenho alguns modelos previamente configurados, né, inclusive aqueles que nós vamos utilizar posteriormente na execução do Start and Go. Esses modelos de e-mail, eles podem ser feitos pelo personalizador do sistema ou mesmo por um administrador, né? Ou um usuário comum que tenha esse tipo de permissionamento. Então aqui nós temos alguns modelos de e-mail criados, mas eu queria só abrir um modelo de e-mail de tarefa aprovada, para que a gente possa ilustrar como esses modelos serão utilizados, né? Então eu tenho aqui um nome atribuído ao modelo de e-mail, né? Eu defino o idioma ao qual esse modelo se refere. E aqui eu coloco um texto que vai ser enviado no meu e-mail a partir dos processos que são executados dentro do Start and Go, né? Então, aqui nesse exemplo, ele vai receber um e-mail com esse texto, e aqui nós temos um dado variável, que vai depender do registro no qual ele está se referindo. Isso nós vamos entender posteriormente quando nós formos fazer a visualização, né, a execução do processo do Start and Go, e vocês vão perceber que o usuário recebe esse tipo de e-mail, né? E lá na configuração dos parâmetros do Start and Go, eu consigo determinar qual o modelo de e-mail que vai ser enviado e para qual usuário. O modelo de e-mail é facilmente criado aqui através dos modelos, como nós já falamos, então em configurações, modelos de e-mail, basta que eu clique em novo e indique a qual entidade esse modelo se refere. Esse modelo ele pode se referir simplesmente a uma entidade ou múltiplas entidades. Quando eu falar em múltiplas entidades, eu tenho que defini-lo como global, de forma que ele possa ser acessível em qualquer entidade que tenha envio de e-mail atrelado a ela. Ou então, eu posso simplesmente fazer um modelo de e-mail dedicado, por exemplo, a uma oportunidade. Clicando em OK, eu vou então definir um título para o meu modelo, uma descrição, definir qual idioma que esse modelo de e-mail vai se referir, e aqui eu tenho os idiomas que foram adicionados na instalação do CRM, né? Aqui eu defino um assunto, esse assunto é o assunto que vai constar no e-mail do usuário, no e-mail a ser enviado, então é o assunto de fato do e-mail. E aqui eu coloco o texto que eu quero que seja colocado no e-mail. Além de um texto fixo, eu posso adicionar um campo variável. Clicando aqui em inserir e atualizar, eu vou clicar em adicionar e aí eu seleciono qual a entidade que tem esse meu registro variável e qual é o campo que eu desejo colocar como variável. Então, por exemplo, aqui eu quero colocar na oportunidade o proprietário da oportunidade, né? Então, dependendo de quem for o proprietário daquela oportunidade, no momento do envio desse e-mail modelo, ele vai fazer a associação do proprietário daquela oportunidade, adicionando ao meu texto padrão do e-mail. Eu posso personalizar esse e-mail, o tamanho da fonte, qual a fonte, além da cor, como nós já fizemos. E simplesmente salvar e fechar um modelo nosso chamado teste. Mais adiante, na navegação. Bem,
Bem, o que nós vamos iniciar agora é uma navegação pelo módulo de vendas, né, executando aí o processo de vendas a partir das parametrizações do Start and Go. Depois do próximo passo do treinamento, nós vamos falar um pouco dessa parametrização, explicando passo a passo de como vocês devem fazer, mas a ideia agora é que a gente mostre a execução propriamente dita de um processo de vendas a partir do Start and Go. Bem, o usuário ele vai começar criando uma oportunidade de negócios, né? Sempre que o usuário, o executivo de vendas, ele tiver a missão de explorar uma oportunidade de venda, ele deve abrir essa oportunidade dentro do CRM. E existem algumas formas de você fazer incluir uma oportunidade dentro do CRM. Nós vamos aqui pelo módulo tradicional, acessando o módulo de vendas e em seguida oportunidades. Assim que eu acesso as oportunidades, ele primeiramente me traz uma série de oportunidades que estão em andamento, né? No total esse usuário tem 47 oportunidades em aberto, e agora ele vai clicar em novo para que o formulário de uma nova oportunidade seja disponibilizado. Assim que esse formulário for carregado, ele começa com o preenchimento e algumas informações básicas são determinantes para que ele abra essa oportunidade, né? Alguns campos obrigatórios. Mas a ideia é que essa oportunidade, no nosso exemplo, ela tenha uma oportunidade com um processo de venda com 3 etapas, e cada uma dessas etapas contém algumas tarefas que devem ser cumpridas para a sua evolução, né? Então, aqui, primeiramente, vou determinar um tópico para a oportunidade, um título qualquer, interesse em sistemas, no nosso caso. Eu vou selecionar aqui uma conta para a qual eu vou trabalhar essa oportunidade. Então, aqui ele me traz já previamente algumas contas cadastradas, mas eu posso acessar uma lista mais completa das contas, de forma a fazer a relação da oportunidade com a conta correta. Aqui nós vamos pegar uma oportunidade e vamos usar como exemplo a empresa Alfa. Eu seleciono a empresa, clico em adicionar, automaticamente essa empresa foi adicionada à minha oportunidade. Eu continuo aqui o preenchimento com o período de compra, algumas outras informações que eu posso fornecer, mas para que a gente consiga ilustrar basicamente o processo de vendas, eu vou aqui descendo o formulário para preenchimento do campo obrigatório, com chance de ganhar e chance de acontecer. Aqui ele me traz 3 opções, de alta, média e baixa. Eu vou colocar aqui com uma alta probabilidade de acontecer e com uma alta probabilidade de ganharmos. A gente vai falar um pouco mais desse conceito de chance de ganhar e acontecer um pouco mais adiante. E bem, uma vez preenchidos os campos obrigatórios, eu vou clicar em salvar. Quando eu salvo a oportunidade, nós vamos notar que o processo de vendas ele já vai ser ativado. Aqui, por padrão, ele já me trouxe um processo de vendas previamente parametrizado, né? Então, uma vez que essa oportunidade é salva, todas as regras de negócio, todos os parâmetros que estão por trás desse processo de vendas serão inseridos à nossa oportunidade. Então, como vocês podem ver, ao salvar, ele já me trouxe aqui no lado direito do formulário todos os estágios do pipeline, né? Os estágios eles estão relacionados com os parâmetros que nós definimos nesse processo de vendas. Então, esse processo de vendas ele contém 3 estágios. O estágio número 1, que é uma reunião inicial, o estágio número 2, que é a apresentação da proposta, e o estágio número 3, que é o fechar o contrato. Para cada estágio, você deve atribuir no mínimo uma, mas pode atribuir outras tarefas também que devem ser executadas pelo executivo de vendas para que essa oportunidade evolua no pipeline através dos estágios. Aqui vocês também podem notar que foi atribuída para cada fase da oportunidade uma previsão de fechamento, porque na parametrização do processo de vendas também é atribuído um prazo para que cada etapa seja cumprida, né, de forma que isso sirva como um SLA para o executivo de negócios cumprir.
Vindo aqui para o nosso painel social, no meio do formulário, nós notamos que na área de atividades foi adicionada uma tarefa. Esse ícone aqui é um ícone de tarefa, e essa tarefa é uma tarefa de realizar a primeira reunião. Então eu vou clicar aqui para expandir a tela da tarefa, para que nós possamos entender um pouquinho de como essa tarefa está constituída. As tarefas são parametrizadas no momento da configuração do Starting Goal, que é feita pela consultoria. O projeto do Starting Goal prevê a parametrização de um processo de vendas, mas os usuários administradores do sistema receberão know-how durante o treinamento de vocês para que eles possam construir tantos outros processos que eles entendam necessários. Então, aqui nós acessamos uma tela da tarefa, cujo título é realizar a primeira reunião, Então essa é a primeira tarefa do executivo de negócios, e ele já me traz aqui uma data prevista para conclusão, que também é parametrizada lá no processo de negócios, quando nós fazemos os parâmetros. Então, a primeira coisa que o usuário tem que fazer é, ao concluir essa tarefa, marcar como concluída. Uma vez marcada como concluída, a primeira tarefa desse estágio da venda, ela já foi cumprida. E automaticamente, aqui nós podemos ver que ela está em cinza, o que significa que ela foi concluída, e em seguida ele já cria uma nova tarefa, também associada ao estágio número 1 desse processo de vendas. Então aqui a primeira reunião, a primeira tarefa foi dada o nome de 1.1 e para a segunda é dado o nome de 1.2, análise da informação. Da mesma forma, eu devo abrir a tarefa. É recomendado que o usuário ele coloque aqui um histórico de que foi feito nessa tarefa para que a gestão de vendas possa acompanhar com maiores detalhes. Aqui só para o nosso exemplo, nós vamos fazer uma coisa bem sucinta. Mas uma vez concluída, eu marco como concluída e o meu processo de vendas ele continua em andamento. Uma coisa que é importante notar aqui na nossa oportunidade é que agora nós já pulamos para um estágio, para o segundo estágio desse processo de vendas. Então eu tenho aqui do meu canto direito, se eu rolar aqui a barra, determinando que esse estágio do processo foi cumprido no dia 24/8, às 13h36. E aqui também nós temos uma barra visual para acompanhar o andamento desse processo de negócios, desse processo de vendas que foi parametrizado para a empresa. Então aqui, automaticamente ao cumprir as tarefas relacionadas ao primeiro estágio, a barra também já avançou para o segundo estágio, que é a de apresentação de proposta. Ok? Para a apresentação de proposta, a primeira tarefa do vendedor também é elaborar a proposta. Então, aqui, tarefa 2.1, que se refere ao segundo estágio, e ele vai marcar como concluída. Essas tarefas que nós estamos concluindo são tarefas comuns. Porém, o sistema, o Starting Goal, ele nos dá a possibilidade de fazer algumas tarefas de aprovação, que é o que nós vamos verificar em seguida. Se eu descer aqui um pouquinho na minha barra de rolagem, eu tenho como concluídas as tarefas 1.1, 1.2 e finalmente a 2.1. De acordo com o que foi parametrizado nesse processo de vendas, a próxima tarefa é uma tarefa de aprovação. E, portanto, um e-mail modelo, como nós já vimos anteriormente como funciona a configuração de modelo, foi enviada ao usuário responsável por essa aprovação, ou seja, o executivo de negócios preparou uma proposta e essa proposta deve ser validada pelo seu superior, no nosso caso de exemplo. Então, aqui eu tenho os dados do e-mail que foram enviados para a caixa de e-mail do responsável por essa aprovação. E esse usuário, então, vai acessar o CRM e fazer a aprovação ou reprovação da proposta. Então, ele vai acessar da mesma forma a tarefa, só que essa tarefa ela tem uma estrutura um pouco diferente das anteriores que nós fizemos, porque ela tem a oportunidade de aprovação ou reprovação dessa tarefa. Caso o responsável pela aprovação da tarefa reprove, ele vai ter
que justificar essa reprovação. Então, aqui ao clicar em reprovar, um campo de motivo da reprovação vai ser disponibilizado, e uma vez disponibilizado, o responsável pela reprovação vai ter que preenchê-lo. Bom, então aqui para simular a nossa tarefa de aprovação e reprovação, né, o responsável pela aprovação, em geral um gerente de vendas, por exemplo, ele tem a possibilidade de aprovar ou reprovar essa proposta que foi elaborada pelo executivo de negócios, né? Se ele reprovar, vai ser iniciado um ciclo de notificações, né? Então ele reprova, o e-mail é enviado ao responsável pela oportunidade, para que ele faça um ajuste na proposta conforme instruções, até que finalmente esse responsável ele pode aprovar essa tarefa, né? Aprovar a proposta que foi elaborada. Uma vez que ele foi aprovado, ele pode continuar a evoluir nos estágios dessa oportunidade, né? E como nós vemos aqui, já a 3.1 já foi disponibilizada para o usuário para que ele possa finalizá-la e finalmente chegar ao último ciclo do estágio de pipeline, né? O terceiro e último estágio do pipeline. Então aqui ele vai continuar na aprovação, né? Aqui eu vou marcar como concluída. E além desse mecanismo dele abrir a tarefa e concluir, né, a gente tem a possibilidade de concluir a tarefa simplesmente posicionando o mouse e clicando em concluído. Né? Por que a gente geralmente não fala isso para o usuário? Porque para estimular o usuário a colocar uma descrição na conclusão da tarefa, né? E isso através daqui ela acaba não sendo possível, porque ele simplesmente é concluído. Bom, uma vez concluída, finalmente, essa oportunidade ela tem o seu ciclo de processo de vendas finalizado, ou seja, o executivo de negócios ele já percorreu todo o processo de vendas com os seus estágios e realizou as tarefas que foram atribuídas a ele. Né? Então, uma vez que ele conclui o processo de venda, ele finalmente pode finalizar a oportunidade como ganho. Né? Aqui ele pode finalizar como ganho perdido, né? Fechando como ganho, ele vai atribuir aí um valor final para essa negociação, né? Pode colocar uma descrição, pode alterar a data de fechamento e finalmente finalizar essa oportunidade. Como nós vemos aqui, essa oportunidade ela fica como ganha, ela não pode mais ser editada e todo esse status do histórico do SLA que foi executado pelo vendedor, ele fica aqui disponível.